nem é preciso dizer, porque todos sabem, estamos servindo a Deus numa igreja viva. Igreja que você sente algo da parte do Senhor nosso Deus. E isso faz um bem à nossa alma incalculável. Nós poderíamos estar em tantos lugares nesta hora, e lugares corretos, dignos, na nossa casa, na casa de um parente e outros lugares. Mas lá nós não teríamos essa comunhão com todos aqui agora. Ausente daqui, não veríamos tudo que vimos e ouvimos nesta noite, e que fez muito bem ao nosso coração. Sou grato a Deus, igreja, por poder participar dessa mesa que o Senhor tem preparado para todos nós e nos alimentar de esperança, de bênçãos, de estratégias para fazer a obra de Deus. Estou muito agradecido a Deus por poder estar aqui, por rever amigos, irmãos, irmãs, e alguns que eu não conheço ainda, mas eu passarei a conhecê-los de perto, devagar. Aleluia. Estamos agradecidos a Deus por essas homenagens muito pertinentes, dedicadas às mães. Há pouco tempo, o nosso Congresso aprovou uma lei facilitando o aborto, com a aprovação do excelentíssimo senhor presidente da República. E eu postei na minha página no Facebook que o presidente, Sua Excelência, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deveria ser grato a Deus por sua mãe não tê-lo abortado. Os advogados do aborto nunca o experimentaram. E isso é uma contradição. Você apregoar algo que você não participou e não tem coragem de participar. Mas o nosso assunto não é esse. Parabéns a todas as mães aqui presentes. E aos filhos também obedientes. Mas os dois versos que nós acabamos de ler, do Evangelho de São Lucas, foi durante uma noite. Dois homens estavam saindo de Jerusalém em direção a Emaús. Era uma aldeia, uma cidade pequena, distante dali a alguns quilômetros. E eles iam conversando um com o outro, falando sobre os acontecimentos ocorridos em Jerusalém, naqueles dias, naquele final de semana, durante a festa da Páscoa, e acabaram falando sobre Jesus, e enfim. Eles não esperavam que de repente apareceu um terceiro personagem e começou a andar com eles. E aquele personagem ouviu o que eles estavam falando. E em determinada hora o personagem principal da história da humanidade perguntou a eles: ó nécios e tardos de coração, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
pois foi isso que os profetas profetizaram. Jesus disse isso porque eles contaram a ele. Jesus disse: vocês estão tristes, cabisbaixos, o que está acontecendo? Aí eles contaram os fatos ocorridos e disseram: nós esperávamos que ele fosse o Cristo, Salvador do mundo, mas já tem 3 dias que ele morreu. Então parecia um malogro. Jesus então disse: honestos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? A isso eles não deram respostas. Jesus chegou aonde eles estavam morando, pernoitando, e eles convidaram-no para tomar a ceia, comer um pão. E Jesus então aceitou e abençoou o pão, e parece-nos que caiu uma névoa dos olhos deles, esclareceu, e eles, quando prestaram bem atenção que era Jesus, Jesus desapareceu. Aí um conversou com o outro e disse: mas que coisa diferente, nunca vimos isso. Aí o outro disse: bem que quando ele conversava conosco na estrada, o nosso coração ficou ardendo, algo diferente mexeu com a nossa emoção interior. E levantaram-se na mesma hora, naquela noite, chegaram em Jerusalém. Os apóstolos estavam reunidos com as portas fechadas. Eles bateram, eles abriram. Quando eles entraram, que começaram a contar o ocorrido, Jesus entrou pelas paredes, se apresentou e disse: paz seja convosco. Não convinha que o Cristo padecesse? O principal personagem da história da humanidade padeceu por amor, porque ele tinha o poder para não padecer. Ele tinha o poder para não aceitar as injustiças dos homens. Ele tinha esse poder. Chegou a dizer que no momento em que estava sendo preso, eu poderia rogar ao meu Pai, ele me enviaria 12 legiões de anjos, que perfazendo a guarda romana, dava 72 mil soldados. Imaginem, 72 mil anjos para defender Jesus. É algo maravilhoso. Mas Jesus falou com eles: não convinha que o Cristo padecesse? Jesus é personagem difícil de entender, a não ser que Espírito Santo revele essa personalidade ao nosso coração. Ninguém conhecerá Jesus sem a revelação do Espírito Santo de Deus. Os homens estão às cegas, não sabem para onde estão indo, nem de onde vieram, o que significa viver nessa terra. Eles estão alheios, mas você e eu fomos escolhidos para saber da verdade. Nós devemos render 1000 graças a Deus toda hora, por sermos escolhidos do Senhor e conhecermos a porta estreita que leva à vida eterna. Precisamos ser mais agradecidos. Bilhões estão na estrada larga, nunca vão nem ouvir falar de Jesus. Mas está escrito que os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E por isso o Evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Em todas as nações
tem alguém proclamando esse nome bendito que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Jesus padeceu desde o seu nascimento. Foi nascer aonde? Onde? Numa estrebaria. Tinha em volta dele animais, porque não havia lugar para eles nas cidades. Fizeram uma viagem, porque houve um chamamento das autoridades para um censo. Quando eles chegaram ali, Maria já estava nos dias de dar à luz. Fez uma viagem demorada, mas lá em Belém de Judá, conforme a profecia, Jesus nasceu. Glória a Deus. Nasceu entre os animais. Ele sofreu primeiro, para depois entrar na sua glória. Logo, logo, ao saber que Jesus tinha nascido, o rei Herodes proclamou ir visitá-lo, mas com o propósito de eliminá-lo na sua infância, porque apregoavam que havia nascido o rei dos judeus. E lá ninguém podia falar que era rei, a não ser César. Então, perseguiram Jesus na infância. O anjo enviou-os para o Egito. Lá Jesus ficou até a morte do rei que queria eliminá-lo, matá-lo. Aí o anjo mandou que retornasse, retornaram. Mas Jesus cresceu, trabalhando com seu pai na carpintaria, foi chamado de carpinteiro. Jesus não fez faculdade, não teve oportunidade de ser um acadêmico. Ele estava envolvido completamente na missão específica de Deus, que era vir buscar e salvar o que se havia perdido. Pois bem, depois então Jesus foi crescendo, estava no meio dos doutores, perguntando, respondendo, e eles ficavam admirados com a sua sabedoria. Parece que Jesus era uma pessoa superdotada. Ele não falava, volta amanhã que eu vou te responder, vou fazer umas consultas aqui nos livros e eu te falo direitinho. Não. Ele já sabia na hora o que tinha que responder. Ele era o Filho de Deus na terra. Sua sabedoria infinita. Ele já sabia até o que a pessoa que se aproximava estava pensando. Que poder! Mas aí Jesus, então, se humilhando, foi ser batizado por João Batista no Jordão. João Batista entendeu que não era digno. Ele disse, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Jesus disse, deixa por agora, vamos cumprir toda a justiça de Deus. Porque esse João Batista, quando Jesus apareceu com 30 anos, mais ou menos, João Batista apontou para ele e disse assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que pode limpar a alma do pecador. O pecado, permitam-me, é uma desgraça. O pecado é um horror aos olhos de Deus. O pecado separa o homem de Deus, entristece a alma, mancha a vida, leva a pessoa a perder o raciocínio do que é certo e errado, e a pessoa fica desnorteada, sem entender mais nada. O pecado faz isso, mas Jesus tira o pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não o apresentou como um herói, como um homem que veio com um pelotão atrás dele, para um combate armado contra os que estivessem contrários à sua doutrina, aos seus ensinamentos. Não. Jesus respeitou a opinião das pessoas, mas pregou a elas a verdade, o evangelho. Chegou a dizer a Pilatos, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo,
para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Glória a Deus. Então, Jesus agora fez seus milagres, pregou suas mensagens, e ele foi então, já na terceira Páscoa, preparar seus discípulos para a sua morte. E Jesus ali com os 12 somente, no cenáculo de um amigo, disse a eles: o meu corpo será partido por vós, o meu sangue será derramado por vós, e vocês vão participar dele sempre que se reunirem para homenagear a minha morte, a minha pessoa. Vão comer do pão e beber do cálice, porque aquele que come e bebe terá vida, e eu ressuscitarei no último dia. Que promessa, meu Deus do céu! Quem pode falar uma coisa dessas? Eu ressuscitarei no último dia. Gosto dessa palavra do mestre dos mestres. Ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então agora, depois daquela ceia, Jesus cantou um hino com eles, e Jesus já sabia o que estava adiante. Ainda assim ele saiu dali cantando. Irmão, não tenha medo das lutas, das dificuldades. Vá cantando, vá orando. Ainda que você sofra, a vitória vem depois. Aleluia. Não há vitória sem batalha. Não há nenhuma conquista sem sacrifício. Então Jesus foi para o jardim orar. Ele sabia que era chegada a sua hora. Lá, Jesus então, depois de ter lavado os pés aos discípulos, servido a ceia, disse que um deles ia traí-lo e outro ia negá-lo. O Cristo padeceu mesmo. Um dos seus melhores amigos chegou a dizer: eu não o conheço. Alguém disse: mas você fala igual a ele, você tem uma tonalidade. Eu não sei do que você está falando. Oh, meu Deus do céu, como que um homem daquele desceu tanto assim? Já disse em algumas igrejas que o Augusto Cury escreveu em um de seus livros que naquela hora Jesus olhou para Pedro lá, e Pedro olhou para Jesus, e parece que Pedro entendeu que Jesus estava falando com ele, e ele começou a chorar e saiu dali. Mas antes dele sair, é como se Jesus dissesse assim: Pedro, eu te entendo. Pedro, eu sei que você é um varão com dificuldades, é limitado. Mas um dia Jesus disse a ele por 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, te dei a chave dos céus. E Pedro foi o líder do colegiado apostólico. Mas Jesus estava lá, e de repente, já tinha orado umas 3 vezes, os discípulos dormiram. Se fosse você e eu também tínhamos dormido, porque nós somos melhores do que eles. Aí Jesus levantou, falou com eles: olha, é chegado aquele que me trai. E eles levantaram, e Pedro tomou a frente com uma espada e falou: como é que é? Quem é que vai pegar meu mestre aqui? Aí veio um soldado, Pedro, pá! Pedro ia rachar a cabeça daquele soldado. Mas segundo a minha crença, Jesus fez assim, e a cabeça do homem saiu do rumo, cortou só a orelha. Porque se tivesse cortado a cabeça também, Jesus poderia curá-la na hora. Mas Jesus resolveu curar só a orelha. E Jesus, quando Judas chegou para traí-lo, disse: mestre, e deu um beijo em Jesus. E Jesus disse: com um beijo traz o Filho do Homem? Você está me traindo com um beijo? Judas não teve resposta para dar, porque Judas estava desviado.
ele perdeu toda a bênção da eternidade por ter negado o Filho de Deus. Que futuro horrível daquele homem. Jesus chegou a dizer um dia: bom seria para tal homem nunca haver nascido. Mas ele nasceu e procedeu assim. E naquela hora os soldados chegaram e Jesus disse: a quem buscais? A Jesus. Ele disse: sou eu. Quando Jesus disse sou eu, a tropa de soldados caiu por terra. Pode ler na sua Bíblia. Caiu por terra e ficou lá como mortos. Jesus os liberou, eles se levantaram e Judas disse: é ele, prendei-o e levai-o com segurança. Ô Judas, com segurança? Por quê? Jesus é agressivo, Judas? Por que, Judas, você está falando isso? Você não viu o seu mestre lavando os pés aos discípulos? Ô Judas, por que você está fazendo isso? Mas Judas deu as costas, saíram e Jesus foi preso. Foi preso, levado a julgamento fora de hora correta da magistratura lá romana. Jesus foi julgado e ele foi reconhecido como inocente por Pilatos, por Herodes. Até o próprio Judas depois disse: eu pequei traindo sangue inocente. Então Jesus foi condenado ali e eles disseram: crucifica-o. Mas que mal fez ele? Aí alguém falava uma coisa, outro outra, e Jesus ficou em silêncio, porque era a hora do seu sofrimento, era a hora da sua angústia, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas mentiras, por causa das nossas mazelas, por causa das nossas infelicidades. Jesus deu a vida para nos resgatar e para nos regenerar e nos redimir para Ele. Ele fez isso. Então chicotearam Jesus, cuspiram na sua face. O Filho do Homem não deveria sofrer essas coisas. Finalmente Jesus foi levado à cruz, crucificado, zombado. Alguém chegou a dizer: ele disse que daqui 3 dias vai ressuscitar. Vigie esse defunto aí, para depois não parecer que os discípulos levaram ele e proclamem que ele ressuscitou. Até isso o povo inventou ali. Mas finalmente Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Digam comigo: glória a Jesus. Ele consumou a obra da redenção, não deixou faltar nada. Você e eu somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Você não tem nada de bom, nem eu tenho nada de bom, mas a misericórdia do Senhor está sobre nós. Glórias a Deus. Então Jesus morreu, foi sepultado, mas ao 3º dia ressuscitou. Irmãos, as horas avançaram, mas só para você ver, agora entrasse na sua glória. O profeta Isaías disse: o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esses os títulos que Jesus haveria de receber. Mas não ficou só nisso. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu a João lá na ilha de Patmos e disse a João: João, eu estive morto, mas ressuscitei e tenho nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Estão aqui nas minhas mãos. Glória a Deus. E então Jesus se revelou e o João chegou a cair com a glória do Senhor, mas Jesus o ergueu e levantou. João viu o seu rosto florescente, suas vestes branquíssimas, os seus pés semelhantes a latão reluzente, a sua fala como um fogo que saía. O glorioso Filho de Deus. Quando Jesus vier
novamente para nos encontrar, Ele não virá para andar num jumentinho emprestado. Ele virá num cavalo branco rodeado de milhões de anjos nas nuvens dos céus, vencendo tudo e a todos. Ele não será mais julgado, Ele será o juiz no último dia. Ele vai julgar toda a humanidade. O povo vai se defrontar com o Cristo ressurreto, o Filho do Deus Altíssimo. Agora fique cada um naquilo que quer, naquilo que aceitar, naquilo que crer. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus não disse que quem não crer será repudiado, será deixado de lado, será discriminado. Não, ele diz, será condenado. Condenação eterna, afastamento de Deus para sempre. E Jesus então vai reinar com seu povo por toda a eternidade. Não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ele entrou na sua glória. Na oração sacerdotal ele diz: Pai, eu quero que aqueles que me deste, onde eu estiver, eles estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos ver a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. Meus irmãos, o Oséias me deu a oportunidade de celebrar aqui, mas eu gostaria que ele viesse aqui me ajudar a dar sequência, porque ele agora é o pastor, é um pastor que tem mais habilidades juvenis. Quero convidar os pastores, evangelistas, para subir aqui, para orar conosco nos elementos